Graça e paz, irmãos. Pastor Kleiler, mais uma vez nos encontramos dessa forma virtual para cultuarmos o nosso Deus, o Senhor. Estamos reunidos em nossas casas, com nossas famílias, nesses dias desafiadores para toda a terra, para nós também. Mas estamos seguros de que a graça do Senhor, a força do seu poder e, sobretudo, o seu amor não nos faltará. E é exatamente a força do seu amor que nos faz ter toda a confiança de que este tempo também glorificará o nome dele. Nesses dias, a palavra que vem muito ao nosso coração é saudade. Saudade de estarmos juntos, saudade de poder nos abraçarmos, de poder nos confraternizarmos e apertar a mão dos irmãos, olhar no olho e orarmos uns pelos outros pessoalmente, impormos as mãos. Tudo isso Deus tem nos dado o privilégio de fazer. E nesses dias, quando muitas vezes estamos impedidos, ou pelo menos dificultados disso, aí nós parece que isso aumenta no nosso coração, né? O valor dessas coisas pequenas, simples, que Deus nos tem proporcionado, o valor dessas coisas fica maior, fica mais evidente. Assim também com nossas famílias, né? Nós estamos tendo tempo de estarmos em casa, reunidos com os nossos familiares, e aí aperfeiçoarmos nossos relacionamentos, olharmos uns para os outros. Tire esse tempo também para olhar nos olhos uns dos outros. Marido, mulher, filhos, pais e filhos, irmãos. Vamos orar uns pelos outros e buscar contemplar e buscar palavras proféticas uns para os outros. É tempo de dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito de Deus tem muito o que fazer em nós. O Espírito de Deus quer fazer muito em nós e no nosso meio nesses dias. Então, dê lugar ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, dê lugar, fale com Ele, abra o seu coração para Ele, amém? A palavra de hoje, nós vamos refletir, é muito centrada nisso, na grandeza e na profundidade, na força do amor de Deus. Deus é amor, a palavra de Deus diz isso, afirma que Deus é amor. Então, no amor, verdadeiro amor, o amor celestial, ele expressa a própria pessoa de Deus. E nós vamos hoje refletir e invocar a palavra de Deus que nos garante, nos assegura que o próprio Deus, pelo seu Espírito, derrama no nosso coração o seu amor. E nós queremos isso, queremos ser embriagados desse amor, Que esse amor seja o fundamento de tudo que a gente venha fazer, falar, projetar, tudo. O amor de Deus nos embriague para a glória do nome dele. Porque até nos juízos de Deus, até quando Deus exerce juízo, exerce justiça, ele o faz por amor. Ele o faz para que o seu amor se manifeste. Amém? Nós estamos vivendo esses dias de juízo sobre a terra. Mas nada que aconteça, nada que venha a acontecer será mais forte do que esse vínculo que nos liga ao amor de Deus, amor do Pai, que é Yeshua, seu Filho, no qual cremos e invocamos, e podemos invocar, e adorar, e glorificar. Amém? Então, nessa nossa reunião de hoje, nós vamos estar invocando e nos envolvendo com esta maravilhosa obra do Espírito Santo no nosso coração, que é o
o transbordamento pelo amor de Deus. Os nossos irmãos da antiga aliança, no tempo anterior à vinda do Mashiach, do Filho de Deus, na plenitude do tempo, quando ele se manifestou, no tempo determinado, como nós temos falado, né? Tudo Deus tem um tempo determinado. Antes dele vir à Terra, aqueles homens não tinham o espírito deles vivificados. Eles eram corpo e alma. E tinham a visitação do espírito apenas esporadicamente. Nós agora não. Nós agora nele, no Senhor, em Yeshua, nós estamos nele, como nós ceamos na quarta-feira, rememorando aí a Páscoa, esse sacrifício que ele fez por nós. Ele entrou em nós e nós entramos nele. Então somos parte agora dele. E o espírito dele habita no nosso espírito. E como casas espirituais, como tabernáculos desse espírito, essa presença é permanente. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Em todo tempo nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos dar lugar à adoração verdadeira, genuína, pelo Espírito de Deus se movendo em nós. Mas isso precisa ser buscado, valorizado, entendido, crido, porque senão não opera. Nós vamos aqui refletir nesse trecho, aqui no livro na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, quando ele trata desse maravilhoso tema, quando ele fala desse mistério. E, na verdade, eu não vou pregar. Nós vamos apenas compartilhar essa palavra aqui agora. E essa palavra, porque ela é uma pregação, ela vai falar ao coração de cada um dos irmãos, eu tenho certeza disso. Porque essa palavra está vivificada para esses dias, no nosso meio. E eu tenho certeza que a leitura dessa palavra vai trazer ao coração dos irmãos a eficácia dela. Porque ela, na verdade, é uma pregação do apóstolo Paulo. E nós vamos reproduzi-la agora porque ela é atualíssima para esses dias, para esse tempo, para tudo que nós temos vivido. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia, a Bíblia de vocês aí, em Romanos capítulo 5, inicialmente. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E depois nós vamos continuar a leitura aqui no capítulo 8, do versículo 28 até o último versículo do capítulo 8, que é o 39, tá? Então, começando aqui em Romanos capítulo 5. Atentem para o que diz a palavra do Senhor nesses dias. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, o Messias, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona. A esperança não nos confunde. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse é um mistério tremendo. Receba esse mistério sobre você, sobre cada um individualmente de nós. Venha esse mistério, venha o cumprimento e a vivificação nessa palavra. Que somos justificados, que fomos chamados para esta salvação por meio da fé. E assim alcançamos paz. Paz em qualquer situação. Exatamente não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque cremos. Porque temos o nosso coração completamente entregue a essa esperança, que acompanha esta fé salvadora nele e na obra dele.
E aqui no versículo 6 continua dizendo: de fato, no devido tempo, e olha aqui o tempo de novo, determinado, né? A palavra de Deus ressaltando o quanto Deus se importa, respeita e designa um tempo determinado para todas as coisas, todo o propósito. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo, o Machia, o Messias, morreu pelos ímpios. Morreu por aqueles que nem o conheciam, que nem ainda haviam crido. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Nós temos isso que o que estamos vivenciando na terra hoje é um claro juízo de Deus, muito relacionado com esses dias que denominamos Páscoa, esses dias passados, porque hoje que o mundo celebra a Páscoa é a Páscoa da idolatria, é a Páscoa do deboche, é a Páscoa do coelho e não do cordeiro. O coelho é tido na Bíblia como um animal até imundo, cerimonialmente falando. Então, colocar o coelho no lugar do cordeiro é um deboche. É um deboche com a maior obra que toda a humanidade já experimentou na Terra e pode experimentar. No lugar das ervas amargas que o povo comeu lá no dia da libertação do Egito, juntamente com a carne do cordeiro, colocaram chocolate doce, ovos de chocolate doce, doce. É o contrário, é um deboche. Essa é a Páscoa da idolatria, é a festa da idolatria. E agora onde é que estão as procissões que carregam seus ídolos? Onde estão as multidões que sacrificavam seus ídolos nesse tempo? Deus os esparramou. Deus está falando. Será que eles vão ouvir? Será que eles vão entender? Será que eles vão compreender que a idolatria deles aborrece o Senhor e está atraindo a ira de Deus, o juízo de Deus nesses dias? Tudo isso Deus faz por amor, para que compreendam quão grave é o pecado da idolatria, que se esparrama por toda a vida da pessoa, por toda a sociedade, por todo o ambiente, por todo o céu que as pessoas vivem aí e afastam a graça de Deus. As idolatrias afastam a presença de Deus. E eu creio que Deus está afrontando, Deus está confrontando pessoalmente nesses dias essas potestades, esses principados, sustentados nas suas doutrinas e nas suas idolatrias por Mamon. Deus está escancarando, porque o juízo definitivo de Deus sobre a terra está próximo. Então Deus tem trazido à luz esses momentos, como que um alerta mundial, um alerta. Parem com as suas idolatrias. Parem com seus cultos a ídolos. Parem com seus cultos a demônios.
Parem, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que opera pelo amor de Deus. A verdade que opera pelo Espírito de Deus. Aleluia. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, para aqueles que estão no Senhor, que são tabernáculos do Espírito nessa terra, o que há em tempo de juízo, da ira de Deus, é livramento, como temos falado. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, no versículo 10 aí do capítulo 5 de Romanos, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Yeshua, o Messias, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, se na morte dele fomos atraídos para essa tão grande salvação, quanto mais agora, na sua vida, assentado à direita do Pai em eternidade, ele nos dará livramento também. E aqui no versículo 28 do capítulo 8 continua essa pregação maravilhosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas concorrem para o bem dos que Deus ama, dos que amam a Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas que estão vindo ao mundo, diante dessas coisas que nossos olhos estão vendo, que os nossos ouvidos estão ouvindo, neste tempo agora, nos dias que estamos vivendo, no dia de hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020. Quantas coisas nossos ouvidos têm ouvido, quantas coisas nossos olhos têm visto, e ainda vão ver. Que diremos, pois, dessas coisas? Que diremos, pois, dessas coisas todas? A palavra de Deus responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, então, se estamos nele, se ele está em nós, quem será contra nós? O que nos atingiria, senão o amor dele que nos guarda e que nos livra, e que é mais forte do que qualquer outra coisa que se possa conhecer na terra ou no céu. O amor de Deus é mais forte. E esse amor que procede do nome dele, derramado no nosso coração pelo Espírito dele, é que tem que guardar os nossos corações nesses dias. Então vamos nos guardar no amor de Deus, porque é pelo amor, pela enxurrada e o transbordar do amor de Deus, que nós vamos vivenciar o que Deus quer que a gente vivencie nesses dias. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí que maravilha. Ele mesmo, pessoalmente, hoje, neste tempo determinado, neste tempo que estamos vivendo, ele, Yeshua, o Filho de Deus, está lá no céu intercedendo por cada um de nós, que cremos nele, que invocamos o nome dele, que estamos aqui perseverando no seu Espírito, no seu amor, na sua palavra, no entendimento da sua verdade e na fé. Nesta fé que traz essa paz, como vimos ali no capítulo 5 desse mesmo livro de Romanos. Então, no versículo 35, quem? E aqui, essa é a palavra-chave para esse momento, para os nossos corações. Quem nos separará do amor do Mashiach? Quem nos separará do amor do Filho de Deus? Será tribulação?
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, temos enfrentado a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por causa de quê? Que somos mais que vencedores? Por causa do amor de Deus que opera em nós. O amor de Deus é o que há de mais forte neste mundo e no vindouro. É o que há de mais forte nos céus e na terra. O amor de Deus é mais forte que a tribulação, que a espada, que o perigo. É mais forte que as ameaças que estamos sofrendo. É mais forte do que as nossas preocupações, os problemas que temos que enfrentar. O que nesses dias se afigura como ameaça de morte. A palavra de Deus diz: estou convencido, no versículo 38 do capítulo 8 de Romanos, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Então, nem a morte e nem a vida. Porque a vida, essa vida, neste século, também tende a nos separar do amor de Deus. A vida, ela é tratada pelo Mashiach. Ele nos alertou que esta vida passageira, secular, terrena, ela é má em si. Então, por isso que o apóstolo coloca aqui a morte e a vida. Às vezes a gente pensa, não, a morte vai me acabar. A vida, essa vida nesse século, também tem um efeito de destruição sobre nós. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte e nem a vida, e nem essa vida, que muitos estão agora se atribulando, se angustiando, se lamentando, porque a sua vida, a vida deste século, desse mundo aqui, parou. A vida desse século foi abalada e ele perdeu o rumo, perdeu a direção, perdeu a paz. Mas essa vida, ela não é o que Deus tem para nós no seu plano eterno. Nem a vida e nem a morte. Porque tanto a morte quanto esta vida foram vencidas. É por isso que somos mais que vencedores nele, no Mashiach. Até sobre essa morte, sobre esta vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, o que se vem para frente, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Yeshua, nosso Senhor. Amém? Então, essa é a palavra. Procura reler e proclamar essa palavra. Isso aqui é uma proclamação de fé. Esses dois trechos da palavra de Deus são uma proclamação de fé. Proclamem isso, proclamem essa palavra no ambiente das nossas casas, para que o seu coração se encha dela, para que essa palavra vivifique o teu espírito, a tua alma e o teu corpo nesse dia. Amém? E nós vamos seguir firme nos propósitos que Deus, que o próprio Espírito Santo já nos tinha conduzido. Não vamos nos dispersar, viu? Naquilo que Deus já nos tinha trazido para caminhar nesses dias. E nós estamos em meio ao cumprimento de um propósito de fé, tá? De ato profético no nosso meio, que certamente vai nos guardar nesses dias também e vai atrair esta plenitude do amor de Deus sobre nós. Se a gente fosse dar um nome para o propósito que estamos cumprindo como igreja aqui na congregação Taguatinga,
nós colocaríamos essa temática aqui, ó. O propósito é entrando na plenitude do tempo e dos propósitos de Deus para as gerações que estão sobre a terra, sobre as nossas vidas. Nós estamos entrando na plenitude do que Deus tem para fazer conosco, através de nós, nesse tempo das gerações que estão sobre a terra hoje. Tá? Então, propósito da plenitude. Não se distraia. Não se disperse. Amém? E nós temos, nesse propósito também, nós fizemos o propósito da nossa semeadura. A semeadura de plenitude também. Então, nós estamos todo mês, uma vez por mês pelo menos, nós vamos cumprir esse propósito, que é uma semeadura plena em todas as áreas da obra de Deus no nosso meio. Todas as áreas. As primícias, os dôzimos, as ofertas missionárias, oferta de compaixão, oferta infanto-juvenil, oferta regular e oferta com propósito. Nós vamos semear em todos. Então, não se distrai nisso. Não vamos negligenciar nisso. Não vamos falhar nisso. Todo mês. A princípio, por 12 meses, faremos isso. A nossa semeadura plena, tá certo? A quantidade, o Espírito de Deus é que vai trazer ao seu coração, tá? Não há limites para a nossa fé, para a nossa entrega, porque estamos diante do Deus verdadeiro. Não fazemos para homens, estamos fazendo para o Deus vivo, o Deus da palavra, aquele que chama a existência o que não existe e que traz aos nossos corações essa esperança que não confunde. Uma esperança que a gente não tem nem como explicar a força dela dentro de nós. De repente o Senhor fará. De repente o Senhor fará. Nós já estamos adentrando esse tempo de plenitude. Ou você pode pensar assim, meu Deus, mas o que é isso? Quer dizer, como é que nós estamos entrando no tempo de plenitude com tanta tribulação, com tanto problema no mundo? Ei, a nossa vereda é um caminho aberto por Deus no meio do deserto. No meio daquilo que parece que é assim mesmo, pronto, está bem posto. Deus está fazendo. Amém? Então, vamos seguir firme com as nossas semeaduras plenas. Temos um outro propósito de semeadura também, que antes de eu falar nisso, a questão também desse propósito, no conteúdo desse propósito, nós estamos seguindo com os nossos estudos e os nossos jejuns, nos primeiros finais de semana do mês. Então, próximo em maio. Primeiro final de semana de maio, estaremos em jejum. Sexta para sábado, sábado para domingo. No domingo pela manhã, estudo bíblico, intensivão de estudo da palavra de Deus. E à noite o nosso culto continua regularmente, tá? E assim cumpriremos esse propósito. Assim prepararemos as nossas vidas, nossos corações. Estaremos posicionados para recebermos o que Deus está trazendo do céu nesses tempos, nesses dias. Há um outro propósito de semeadura também extraordinário, que eu postei aí no WhatsApp, que é um socorro, que é uma ação de misericórdia, uma ação de compaixão, com o nosso pastor Jair e sua família. O pastor Jair está passando por uma dificuldade muito grande, enfrentando a enfermidade grave da pastora Fátima, e isso realmente traz desafios enormes para eles. E nós, então, estamos semeando uma oferta para eles, para a família dele, para que eles atender ali as necessidades emergenciais desse tempo difícil para eles, tá? Nós não podemos muitas vezes estar lá pessoalmente por essas restrições todas, mas nós podemos sim semear, estender nossas mãos e demonstrar o nosso amor no Senhor, amém? No WhatsApp nós divulgamos a conta corrente uma conta que ele nos deu, que eu pedi a ele, que ele não se constrangesse, porque é necessário, é justo e é bom que façamos isso. Então, todos aqueles que se tirem tocados podem pegar o número dessa conta do pastor Jaildo e fazer uma semeadura amanhã, a partir de amanhã, para ele, tá? Segunda-feira os bancos estão abrindo e dá para a gente fazer isso, tá?
Com relação à entrega das nossas semeaduras, do propósito, e das nossas ofertas, dos nossos dízimos, enfim, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma estratégia aqui. Essa é uma direção que eu estou dando agora nova. Presta atenção. Amanhã, a partir das 19 horas, amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril, a partir das 19 horas, os pastores, nós os pastores, eu, pastor Welto, pastor Pacífico, nós estaremos, a partir das 19 horas, lá no estacionamento do campo sintético do Tagua Parque, ali no Pistão Norte, né? Descendo a primeira ali do Pistão Norte, quem sai do centro Taguatinga, a primeira ali naquele campo sintético, tem um estacionamento no campo sintético, nós estaremos ali naquele estacionamento do campo sintético e toda a igreja, os irmãos, poderão comparecer ali. É um culto ao Senhor também que nós vamos fazer. Nós não podemos nos aglomerar, nos reunir, mas nós teremos só os 3 pastores, os 3 casais de pastores ali, porque temos uma reunião a fazer e vamos fazer lá essa reunião. Das 19 horas até as 21 horas. Então, 7, 8 e 9. 2 horas, então. Durante 2 horas nós vamos estar lá. E os irmãos vão dar um jeito de levar as semeaduras até lá, porque a questão de depositar em banco, em conta bancária, as nossas semeaduras, isso ainda nós não aceitamos no nosso coração. Não vemos isso como estratégia viável. É preciso que as nossas semeaduras sejam entregues aos nossos líderes espirituais. Então, nós, os pastores, temos esse dever diante do Senhor e nós vamos estar lá para receber, orarmos, estamos em oração, reunião, vamos tratar de alguns assuntos também, intercedendo ao Senhor, pela igreja, pelos irmãos, sem aglomeração, mas os irmãos podem chegar, vamos fazer tipo um drive-thru, né? Chega com seu carro, a gente se identifica, desce e a gente vai estar lá recebendo, tá? Para cumprirmos aí o propósito do Senhor, sem nenhuma transgressão, tá bom? É necessário isso. Então, olha, as nossas ofertas, amanhã, separa aí hoje, e eu vou orar agora por essas semeaduras, por essas ofertas desse período que você pode ter guardado aí, a minha está guardada há alguns dias, mas nós vamos entregar agora, tá? Amanhã, às 19 horas, 19 às 21 horas, lá no estacionamento do campo sintético do Tagua Parque, no início aqui do Pistão Norte. Amém? Vamos orar então agora. Eu vou dar a bênção, depois aqui a bênção que está aqui em Hebreus. Eu quero que você receba essa bênção de Hebreus hoje, que é uma bênção maravilhosa. E